Entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Bom, entrevistamos hoje o jurista Modesto Carvalhosa, autor de vários livros sobre corrupção. Boa noite. Boa noite. Eu estava até rindo, observando a sua reação a essa gravação que nós acabamos de mostrar, né? É inacreditável, né? O presidente Temer, ele disse que a gravação é ilegal. Um homem que conhece o direito como o Temer sabe que essa gravação não foi ilegal. Ele se enganou ou mentiu? Não, realmente o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que qualquer pessoa pode gravar as conversas que tem com outras pessoas. Portanto, aí está um princípio fundamental vamos dizer, da permissividade de gravação. Não há ilegalidade nem ilícito na gravação. Portanto, essa gravação feita pelo delator, absolutamente não tem nenhuma ilicitude que se possa imaginar no caso. Portanto, não é uma gravação clandestina, como disse o presidente? De jeito nenhum. Gravação clandestina não existe. Ou ela é uma gravação ilegal ou não é, mas hoje em dia não existe mais gravação ilegal. As gravações são possíveis. Qualquer pessoa você pode gravar segundo o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, e agora, se o Temer não resistir no cargo, e a pressão sobre ele hoje é muito grande, nós devemos ir para a eleição indireta, segundo a Constituição atual, eleição em que só votam deputados e senadores. Certo. Esses deputados e senadores, eles têm que escolher alguém do Congresso ou não? Tem que escolher alguém filiado a partido político? O que diz a lei? Não, o que se fala, realmente a matéria é tratada no artigo 81 da Constituição, que fala exatamente que, havendo vacância depois do segundo ano, depois de 30 dias, deve haver eleição pelo Congresso Nacional. Não fala mais do que isso e realmente não há nenhuma regulamentação a respeito. A invocação do artigo 14 para a finalidade de realmente fazer com que só quem tenha filiação partidária ou próprios parlamentares sejam eleitos, será absolutamente inconstitucional, porque essa invocação não pode existir, porque não se trata de uma eleição feita pelos eleitores, mas sim pelo próprio Congresso. Portanto, o que deve haver é uma regulamentação interna, no sentido de que qualquer brasileiro pode ser candidato a esse cargo de interino, vamos dizer, desde que tenha mais de 35 anos. Mais de 35 anos, que é um princípio geral aplicável ao caso. Agora, tem muita gente dizendo que eleição indireta não cabe agora porque é inconstitucional. Mas para isso basta uma PEC. Aliás, existe uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, engavetada, de autoria do deputado Miro Teixeira, engavetada na Câmara há um ano. Se votar a PEC, pode-se conseguir fazer eleições diretas? Pode-se fazer eleição direta, que aliás é uma quebra do calendário democrático. O Estado Democrático de Direito, ele vive também de calendários. Quer dizer, no regime, evidentemente, presidencialista, que é o nosso caso. Se você não segue os calendários, começa a interromper os calendários, fazer eleições anteriores ou prorrogar eleições, você está quebrando um princípio fundamental do Estado Democrático de Direito. Quer dizer, esse calendário tem que ser observado. Essa eleição direta já é uma manobra, evidentemente, do PT, que quer atropelar a eleição para poder ter o candidato deles, o natural candidato deles, como uma possibilidade de ter um álibi para depois não ser realmente condenado, ou sendo condenado, dizer que é uma perseguição política. Portanto, essa eleição direta é absolutamente contra todos os princípios do Estado Democrático de Direito. Agora, deve haver uma eleição indireta agora, nesse caso de renúncia ou impeachment. Professor, nos últimos tempos nós estamos observando uma crise atrás da outra, uma crise atrás da outra, uma crise atrás da outra. Qual é a saída para isso? Existe alguma saída institucional, a saída é o jurídica, seguinte, política? Uma pergunta interessantíssima, porque, na realidade, o que precisa haver é uma reforma estrutural da política, uma reforma estrutural do Estado, ou seja, uma reforma que permita a modificação total
das condutas dos parlamentares, da maneira com que eles são eleitos. O senhor defende a Constituinte? A Constituinte, uma Constituinte independente, que deveria ser, inclusive, convocada agora para já valer para a eleição de 2018. Portanto, ela deveria resolver essa parte constitucional, vamos dizer, com muita urgência, para o efeito de, por exemplo, criar a proporcionalidade entre os eleitores e os estados respectivos, realmente acabar com o voto de maioria para ser um voto... Acabar com essa miríade de partidos? Para ser um voto realmente distrital puro, acabar com o fundo partidário, acabar com financiamento das eleições pelo poder público, que agora vão votar de 2 bilhões para dar dinheiro para eles. Enfim, fazer uma série de medidas que pudesse acabar, inclusive, com as emendas parlamentares, uma série de coisas, a questão eleitoral também. Professor, nosso tempo está se esgotando. Eu só queria saber uma coisa. Essa Constituinte que o senhor defende é exclusiva? Quem for eleito para a Constituinte não continua no Congresso? Não, quem for eleito não pode ser candidato ao Congresso. Tá bem. Tá bem. É isso aí. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado. Foi um prazer conversar com o senhor. Igualmente. Muito obrigado.